Oi, eu me chamo Bianca Souza, eu sou aluna da graduação de Biotecnologia da UFPB e hoje eu vou falar um pouco sobre ácidos bases, algumas características, teorias e também vou falar sobre titulação ácido base, espero que gostem. Vou abrir a apresentação do PowerPoint e a gente vai começar a falar da teoria mais antiga que a gente tem, né, da classificação mais antiga de ácido base, que no caso é a teoria de Arrhenius. Para abrir. Ela foi proposta em 1887, certo? E Arrhenius fala, para Arrhenius, ácidos são espécies que em solução aquosa eles liberam o H+, ou H3O+, como único cátion, certo? Ou seja, o íon positivo. Eu trouxe aqui o HSO4 é o ácido sulfúrico, que ao ser jogado na água, certo? Ao jogar na água, ele libera as duas moléculas desse íon. Então, como ele liberou, como eu joguei ele na água, eu posso dizer sim que o ácido sulfúrico é um ácido para Arrhenius, certo? O próximo eu trouxe aqui o HCl. Quando, ao jogar na água, certo? Eu pego o HCl gasoso, ele tá aqui gasoso. Ao jogar na água, eu tenho a liberação desse hidrônio e o ânion cloreto. Então, eu também posso dizer que o HCl é um ácido de Arrhenius, certo? Outra observação é que aqui o ácido sulfúrico ele é considerado um oxiácido. O que são oxiácidos? Oxiácidos são ácidos que contêm o oxigênio na sua composição, certo? E o HCl ele é considerado um hidrácido, ou seja, eles não contêm o oxigênio na sua composição. O HCl não contém o oxigênio na sua composição. O próximo eu tenho as bases para Arrhenius, certo? Bases para Arrhenius são espécies que em solução aquosa liberam o OH- como único ânion, que seria o íon negativo. Esse OH- a gente conhece muito pelo nome de hidroxila, certo? Nesse primeiro aqui, eu tenho o hidróxido de sódio, o NaOH aquoso, certo? Que ele se dissocia e libera a hidroxila, sendo sim uma base de Arrhenius. E aqui eu tenho o hidróxido de césio, liberando a hidroxila novamente em meio aquoso. O próximo a gente fala da teoria de Bronsted. Ela é uma teoria mais moderna que a gente tem, foi uma teoria proposta em 1923, então é considerada uma teoria moderna. Que ácido para Bronsted é qualquer espécie capaz de doar prótons e a base é qualquer espécie capaz de receber esses prótons que o ácido doou. Como a gente vai entender prótons? Porque o que a gente conhece são elétrons sempre se mudando e tudo. O que a gente entende por prótons? Prótons a gente deve entender como sendo o H+. Esse H+. Por quê? Se ele está H+, significa que ele perdeu o elétron. Como a gente só tem um elétron, a única espécie, entre aspas, assim, que sobra seria o próton de forma hidratada. Então, a gente entende o H+, como sendo esse próton que Bronsted fala. Outra observação é que para Bronsted, o ácido e a base, elas não precisam estar no meio aquoso. Porque para Arrhenius, toda base, todo ácido precisa estar no meio aquoso. Para Bronsted, isso já muda um pouco. Eu trouxe aqui duas equações. A primeira, a gente tem o ácido clorídrico, certo? Doando o próton para a base, que é a água aqui, o H2O, virando o hidrônio e o cloreto. Na próxima, a gente tem a amônia, que no caso a amônia aqui é a base, e aqui a água já passa a ser o ácido. A gente pode reparar que ácido, aqui base. Por quê? Porque a água ela faz parte do que nós chamamos de substâncias anfóteras. Substâncias anfóteras são substâncias que elas podem atuar tanto como ácido, tanto como a base. Então, a água tem essa característica diferenciada, certo? Então, a gente tem aqui a amônia, que recebe o próton do ácido, virando esse cátion amônio, e a hidroxila a gente tem liberada. Uma observação que a gente tem aqui, o que seriam esses pares conjugados, que aparecem aqui e aqui. O par conjugado é a espécie contrária que está no reagente, ou seja, é sempre de caráter contrário. Se eu tenho no meu reagente um ácido,
o meu par conjugado vai ser uma base. Se eu tenho no reagente uma base, o meu par conjugado vai ser um ácido. O próximo que a gente vai falar agora são das características dos ácidos, tá certo? E a primeira característica que a gente tem do ácido é o sabor azedo, que todo mundo conhece, por exemplo, do limão. O limão é azedo porque ele contém o ácido cítrico, a laranja também, por conter o ácido cítrico. A gente tem o exemplo do vinagre. O vinagre, ele contém ácido acético. Os ácidos, eles causam mudança de cor nos corantes vegetais. Eu vou dar o exemplo aqui do tornassol. O tornassol, ele causa essa mudança de cor de azul para vermelho, certo? A próxima é que os ácidos, eles são bons condutores de eletricidade em solução aquosa, sempre em solução aquosa. Então, ácidos, as soluções aquosas conduzem eletricidade. E por último, é que os ácidos, eles reagem com certos metais. Os exemplos dos metais que eu vou dar aqui é o magnésio, o ferro e o zinco. São 3 exemplos de metais em que o ácido reage para formar o hidrogênio gasoso. Trouxe uma equação aqui para a gente exemplificar. Aqui eu tenho um magnésio aquoso com o HCl, que é o ácido clorídrico, certo? Produzindo aqui o hidrogênio, que está aquoso, mas é o hidrogênio gasoso. Ele produz esse hidrogênio gasoso, certo? Então, os ácidos, eles reagem com alguns metais. Os exemplos de metais é o zinco, o ferro e o magnésio, são os mais comuns que a gente tem, certo? O próximo a gente vai falar um pouco do grau de ionização e da força ácida e da força base, começando pela força ácida. A força ácida, as forças em si, elas são medidas pelo grau de ionização, que a gente tem aqui representado pelo alfa. Esse alfa, ele é igual ao número de moléculas ionizáveis sobre o número de moléculas dissolvidas. Então, eu tenho primeiro o ácido forte, ácido moderado e ácido fraco. São 3 subdivisões dos ácidos, certo? Primeiro, o ácido forte. O ácido ele é considerado forte quando a gente tem o alfa, ou o grau de ionização, maior ou igual a 50%. O ácido ele é considerado fraco, aqui, quando ele tem esse grau de ionização, esse alfa, menor ou igual a 5%. E a gente tem o ácido moderado, ele fica nesse limbo, nesse meio termo, é quando a gente tem um grau de ionização, o alfa, entre 5% e 50%. O próximo a gente vai falar das características das bases. As bases, elas têm o sabor amargo, diferente do ácido, né, que tem o sabor azedo. As bases, elas têm o sabor amargo. Esse sabor amargo é o que a gente chama de sabor adstringente, quando falar aquela fruta amarrou na boca. Por isso que eu botei o exemplo do caju. São sabores que amarram na boca, aqui, sabe? As bases, elas costumam ser bem escorregadias no tato. Tem alguns sabões que contêm bases e eles são mais escorregadios que o normal. As bases, elas também, igual os ácidos, elas mudam de cor nos corantes vegetais. Mas no exemplo que eu dei do ácido com o tornassol, ele transforma de azul para vermelho. Já na base, essa mudança de cor é o contrário, é de vermelho para azul. Então, essa mudança de cor nos corantes vegetais da base é de vermelho para azul. A próxima é que em soluções aquosas, as bases, elas conduzem eletricidade, novamente, em solução aquosa. Então, desde a teoria de Arrhenius até as características das bases, é sempre conduzir eletricidade em solução aquosa, liberar um ânion, um cátion em solução aquosa, é sempre em solução aquosa. Porque hoje em dia se usa muito a teoria de Arrhenius ainda, é a teoria mais usada, então a gente sempre considera muito isso de solução aquosa. A força das bases, a base ela tem só 2 subdivisões, de base forte e de base fraca. Uma base ela é considerada forte quando ela tem o nosso grau de ionização, o alfa, que eu falei anteriormente lá, com as forças da ácida, ele tem esse alfa maior ou igual a 50% de moléculas ionizáveis. E a minha base fraca é quando eu tenho esse meu grau de ionização menor que 50%, no caso seria 49%, né? Agora eu vou falar um pouco da reação de neutralização. A reação de neutralização é uma reação que envolve tanto o ácido como a base, e é uma reação onde eu misturo um ácido e uma base, de modo que o pH do meio é neutralizado. E aí, quando eu neutralizo esse pH, eu tenho a formação de um sal e de uma água. Então, a reação de neutralização é quando a gente mistura um ácido e uma base, gerando um sal e uma água. Eu trouxe aqui um exemplo com o HCl, que é o ácido clorídrico, em meu aquoso novamente, e o NaOH. NaOH, ele é chamado de hidróxido de sódio, mas usualmente é o que chamamos de soda cáustica, certo?
gerando o NaCl. O NaCl, o sal de cozinha, né, é um produto da reação ácido-base, aqui o sal, e a água, o H2O. Tanto o HCl, o ácido clorídrico, como o NaOH, eles são eletrolitos muito fortes, então eles são completamente ionizáveis, certo? É uma reação de ácido forte e base forte, então eles são totalmente ionizáveis. A próxima eu vou falar de titulação. A titulação ou volumetria também, você pode encontrar dos dois jeitos. É uma técnica de laboratório utilizada para determinar a concentração de uma solução química, certo? A partir de outra substância em que eu já tenho a minha concentração conhecida. Então, eu faço essa reação química, essa grande interação entre os átomos, para determinar a concentração de uma solução que eu não conheço. Para isso, a gente usa três substâncias, são três coisas necessárias para se fazer uma titulação. A primeira coisa que eu preciso ter é o titulante, que é o que eu chamo de solução problema. A solução problema é aquela substância que eu quero conhecer, a concentração, porque eu não sei. O titulado, que é a solução padrão. Essa solução padrão é a concentração, cuja concentração ela é conhecida. Então, o titulado é o que eu conheço, é a solução padrão, e o titulante é o que eu não conheço. A gente chama de solução problema. Então, titulante e titulado. E o indicador é o último, mas não menos importante. Na verdade, o indicador é muito importante nesse processo de titulação. Eu botei o mais usado aqui, a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é um indicador. Esse indicador ele serve para a gente chegar no ponto de viragem, que eu vou falar logo mais. No próximo slide eu falo sobre o ponto de viragem, o que ele é. Esse indicador, caso a reação, o meu caráter esteja ácido, ele vai ficar incolor. E caso o meu caráter esteja rosado, ele vai ficar, quer dizer que a minha reação lá é base, que tá básico. Aqui eu coloquei os 6 passos para se fazer uma titulação, antes das contas, que tem também no próximo slide. Então, primeiro, a gente tem que ter o titulado. Lembrando que o titulado é a substância em que eu não conheço a minha concentração. Eu pego um titulado no Erlenmeyer aqui, certo? E gotejo um pouco do indicador. Nesse caso aqui também foi a fenolftaleína. Eu pego o meu titulante, boto numa bureta o meu titulante. O titulante é aquela substância que eu sei a concentração, ela é a partir dela que a gente vai descobrir a concentração do titulado, e vou gotejar. Esse processo de gotejamento tem que ser muito minucioso para a gente ir para o quinto ponto, que no caso é o ponto de viragem, para a gente ter esse ponto de viragem corretamente. Esse ponto de viragem é também conhecido de ponto de equivalência, e foi por isso que eu falei que o indicador é tão importante, porque é nele que a gente vai saber se ocorreu a neutralização, ou seja, se o ácido reagiu completamente com a base, porque tem essa mudança de caráter, então eu vou descobrir a partir disso se a minha reação deu certo. E aí a gente vai para o sexto passo, que é a leitura do volume do titulante na bureta, e é quando começam as contas, que vai... Eu botei aqui um exemplo, na verdade, certo? Eu botei um exemplo com o ácido sulfúrico, o H2SO4, com a concentração desconhecida, mas eu coloquei lá no Erlenmeyer, por exemplo, 10 ml, e eu tenho aqui o NaOH, que é o meu titulante, a minha base, de concentração conhecida, e eu coloquei ele na bureta 0,1 mol por litro, e o meu volume gasto foi 20 ml. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar essa nossa solução padrão, o titulante, o NaOH, e vai determinar o número de mols da solução padrão que foi gasto. Porque eu não sei o número de mols, eu sei que a concentração dele é 0,1 mol a cada 1 litro, mas vamos descobrir quantos. Então, eu vou pegar o nosso 0,1 mol, e meu 0,1 mol, ele vai para 0,1 mol, tá para 1 litro, então x mols vai estar para 20 ml. Aqui eu já transformei, porque a medida é mol por litro, então tudo tem que estar em litro, certo? Ou você pode transformar para ml, mas é mais prático passar para litro. Então, a gente tem aqui 20 vezes 10 a menos 3 litros. E fazendo essa conta, a gente descobre que o x é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu já descobri a quantidade de mols que foi gasto do NaOH nessa minha reação. O próximo passo, a gente vai fazer assim, a gente pega esse resultado e pensa, pronto, esse resultado ele é suficiente para neutralizar quantos mols de ácido sulfúrico, porque é a partir dele, eu sei que essa quantidade foi necessária para neutralizar lá a minha reação, para chegar no meu ponto de viragem, porque
Essa conta aqui ela é baseada no ponto de viragem, é quantos o volume gasta até chegar no ponto de viragem. Então, esse meu resultado ele é necessário para neutralizar quantos mols do ácido sulfúrico. E é para isso que a gente vai precisar agora escrever a reação de neutralização no nosso segundo passo, a proporção da reação. Já botei a reação aqui, ela já está balanceada, certo? A gente tem aqui que a proporção é 2:1, ou seja, a cada 2 mols do NaOH eu tenho 1 mol do ácido sulfúrico. Essa é a proporção, 2:1. Então, aqui a gente começa, certo? Ou seja, para cada 2 mols do NaOH, eu tenho 1 mol do ácido sulfúrico. Então, se eu gastei 2 vezes 10 a menos 3 mols, eu vou gastar quantos mols do ácido sulfúrico? E aí, eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. A gente vai agora para o terceiro passo, que é o passo onde a gente descobre a concentração, certo? A concentração do meu ácido sulfúrico. A gente vai precisar da quantidade de mols que eu utilizei, porque eu já descobri a quantidade de mols que eu utilizei na minha reação, que foi 1 vezes 10 a menos 3. Com o volume, eu gastei isso aqui para esse volume aqui, para 10 vezes 10 a menos 3 litros. Eu já passei para litros, porque o volume aqui que eu coloquei foram 10 ml. Coloquei para litros, que é 10 vezes 10 a menos 3, então o nosso Z está para 1 litro. 1 litro por quê? Porque a unidade medida é mol por litro, a concentração é mol por litro. Fazendo a conta, eu tenho que meu Z é 0,1 mol por litro, e essa é a concentração. Agora a gente acaba de descobrir a concentração da solução problema pela reação dela com a solução de concentração conhecida, ou seja, a gente acaba de descobrir a concentração do titulado a partir da reação dela com o titulante e com a ajuda do indicador. Isso é o que se chama de titulação. E é isso, espero que tenham gostado. Obrigada!